microfone, para que eu tenho que usar, né? Se fosse um estádio, alguma coisa assim. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Ele diz o seguinte: há muito tempo, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, para quem fez também, por quem fez também o mundo, né? Nessa noite a gente vai falar especificamente sobre o ministério terreno de Jesus. Jesus, ele atuou por essa terra. Quando se fala ministério terreno, a gente está procurando olhar exclusivamente para o tempo em que Jesus peregrinou ou andou por essa terra. O tempo que ele andou por essa terra pregando o Evangelho do Reino. Então, por isso que a gente especifica ser ministério terreno de Cristo, né? Porque nós sabemos que Cristo continua atuando seu ministério como rei, como sacerdote, vamos colocar assim, espiritual, né? E a própria carta aos Hebreus nos apresenta isso, ele ainda é vigente. Mas nesta noite, se Deus nos dá, com certeza Deus vai te dar graça, eu vou procurar falar em poucas palavras, resumidamente, sobre esse ministério de Jesus. Esse período em que Jesus esteve aqui pregando o Evangelho, ensinando a respeito do reino de Deus, a respeito das coisas ocultas à humanidade por muito tempo, operando sinais. Vocês, com certeza, eu não vou falar tudo. Eu não vou conseguir, não tenho tempo, não teria tempo. Não teria, mesmo que fosse os 4 dias só para falar disso, eu não teria tempo suficiente. Se eu fosse entrar nos detalhes das suas pregações, se eu fosse entrar no detalhe dos seus milagres, então algumas coisas eu não vou comentar. Vocês vão perceber que certas coisas eu não vou comentar. Certas pessoas também eu nem vou mencionar, né? E certas situações eu não vou mencionar. Mas o que for mais essencial, que eu considerei mais essencial para nós aqui essa noite, eu vou trazer aqui para vocês. Em primeiro lugar, o escritor aos Hebreus, ele fala que Deus intervém na história da humanidade. Por que ele fala isso? Ele diz: há muito tempo falou Deus. E Deus tem interesse em falar com o homem, com o ser humano. Deus quer falar com o ser humano, quer se comunicar. Desde o Antigo Testamento, quando Deus ou quando Enoque andava com Deus, já era uma representação, já era uma demonstração de que Deus queria alguém, não só uma pessoa, mas queria se relacionar com o ser humano, ter uma amizade, ter um vínculo com ele. E vindo da história do Antigo Testamento, pela história do Novo Testamento, a gente vê que Deus, ele não fala através da sua linguagem que o homem não conhece, o homem não entende, essa linguagem que cria mundos, cria o universo, que cria o átomo, que cria as coisas existentes. Mas Deus assume, se apropria da linguagem do homem. Quando Deus escreveu as tábuas da lei, ele escreveu em que língua? Na língua dele? Na língua divina? Não. Escreveu numa língua que Moisés pudesse entender, e todos aqueles, como Moisés, também pudessem entender. Deus queria se comunicar com Moisés e com todo o povo de Israel. Mais além do que isso, indo um pouco mais além, chegando até os profetas, né, a gente vê que Deus falava através aos profetas, pelos profetas, com a linguagem humana. Os profetas entendiam muito bem o que Deus queria falar com eles. Chegando no Novo Testamento, pulando um pouco na história de Jesus, mas chegando já na história da igreja em si, quando Jesus se apresentou a Paulo no caminho de Damasco, ele falou na linguagem que Paulo pudesse entender. Mais à frente, em Atos 22, se eu não estiver enganado, Paulo fala que aqueles que estavam com ele também entenderam a voz, não é isso, Ricardo? Né? Paulo fala que também, ou seja, Deus quer se comunicar com a gente. Deus quer falar com a gente. De alguma forma, Deus quer se comunicar conosco. Só que o escritor aos Hebreus, né, preocupado com o povo, com o destinatário, né, o destinatário da sua carta, ele
ele fala que Deus falou conosco através dos nossos antepassados, ou seja, os profetas, os pais judeus, os patriarcas judeus. Deus se apresentou à humanidade através de homens separados, escolhidos, e falou através de uma linhagem até determinado ponto da história. E dessa linhagem ele chega na pessoa bendita de Jesus Cristo. Deus, a gente pode encarar da seguinte forma: Deus queria mudar o tom da sua prosa. Ele queria mudar a ênfase das suas palavras. O que ele fez? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, numa linguagem mais teológica, é o antropomorfismo literal, ou seja, é Deus assumindo a forma de homem de maneira plena, para comunicar-se com quem? Com os homens. Então, com isso em mente, a gente começa a ver que o ministério de Jesus Cristo, não só o que ele falava e ensinava, mas o que ele fazia, tinha em si uma preocupação: comunicar a vontade de Deus, os mistérios de Deus, as coisas ocultas à humanidade. Estão entendendo? Estão percebendo como a humanidade é tão preciosa para Deus? Porque Jesus, melhor do que os profetas, sendo profeta, melhor do que os profetas, pôde transmitir a mensagem de Deus sem nenhum vício, sem nenhum temor. Não estou dizendo que as profecias dos profetas bíblicos fizeram profecias ou previsões erradas, não, foram plenamente usados por Deus. Eu quero dizer que Deus quis tanto se comunicar conosco que enviou seu Filho amado, e ele encarnou. E aí a gente vê que Deus, ele se introduz na história da humanidade. E aí a gente pode usar até as palavras, de Pilatos. Pilatos, quando apresenta Jesus, ele fala assim: ete homo, eis o homem. Ele olha para Jesus e apresenta aos judeus: eis o homem, eis a pessoa aqui a qual estamos nos referindo, na nossa situação atual. Aí a gente começa a observar que na existência de Jesus, na mente do próprio Jesus, no ofício do próprio Jesus, no seu ministério, a existência dele tinha um significado que vai muito além. E Deus queira que nós possamos imitá-lo nessa compreensão da sua própria existência. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 2, do capítulo 6 até o 11, ele apresenta Jesus de uma forma que poucos obreiros, poucos ministros, poucos mestres, doutores, queiram encarar. Uma forma bem difícil, e é uma forma muito certa, muito correta de ver Jesus, de observar Jesus em seu ministério. Ele apresenta da seguinte forma, no versículo 5 em diante: de sorte, Filipenses 2, 5 em diante, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de... Como é a palavra aí? Dura essa palavra, Alguém aqui gostaria de ser servo? Quem é o mestre? Quem é o líder? Quem é o governante que quer servir? Quem é que tem peito para isso? No sentido, quem é que é corajoso mesmo para isso? Quem está aqui para trabalhar para o Senhor? Eu creio que muita gente vai levantar a mão, mas quando eu perguntar, quem quer ser o servo do Senhor, servir ao povo de Deus, servir à igreja, e mais, como Cristo, servir à humanidade, quem é que quer? Quem é que tem coragem para isso? Quem é o obreiro que quer ser servo? Quem é o líder que se submete a ser servo, tendo por autoridade legal ser superior àqueles
que estão, entre aspas, né, abaixo dele. Quem é? Será que se me fosse proposto servir vocês a noite toda como garçom, como bem, não importa, servi-los a noite inteira, lavar os pés de vocês, arrumar a roupa de vocês, prepará-los, deixar vocês prontinhos, preparados para seja lá o que fossem fazer? Será que eu ia querer isso? Será que algum líder ou ministro nessa terra gostaria de fazer isso? Eu ouvi uma história de um presidente da África, acho que foi o primeiro presidente da África do Sul negro, todos conheçam Nelson Mandela. Na história, diz que ele, quando ele recebeu o primeiro salário dele, ele pegou o primeiro salário dele, ele olhou assim, ele perguntou, olhou o contra-cheque e perguntou para a secretária dele: o que é isso? Que valor é esse aqui? Ela falou: é o seu pagamento. Seu justo pagamento como presidente da nação, seu primeiro pagamento como presidente da nação. Ele falou assim: não, isso aqui é muito além do que eu mereço. Ele deu, eu não lembro quando, mas ele deu mais de 50%, mais do valor que alguém racional, entre aspas, faria, né, para o povo. Ele doou uma grande parcela do salário dele para o povo. Se não me engano, ele passou o resto do mandato dele assim. Ele não ficava com o salário legalmente integral dele, ficou com uma parcela do salário dele. Quem é o obreiro? Quem é o presidente de uma nação? Houve um outro, acho que um colombiano, se não me engano, fez algo semelhante anos atrás. Quem é o líder que quer servir, gente? Quem é o homem, líder, comandante, general que quer servir aqueles a quem ele comanda? Aí, vamos sair dessa ideia vamos sair do nível de seres humanos e vamos pensar que Deus, na história, se propôs a servir o seu povo, os seus adoradores. E aí a gente começa a entender um pouquinho porque Jesus é divisor de águas. Porque na história existe o antes de Cristo e o depois de Cristo, aceito por aqueles que creem em Cristo e até por aqueles que não acreditam nele. Até aqueles que dizem que Jesus não existiu, concordam que existe no calendário um antes de Cristo e um depois de Cristo. E ele dá sequência no versículo 7, diz assim: aniquilou-se a si mesmo, né? E tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a Deus, aos homens, fazendo-se semelhante aos homens. Lembra Gênesis 1 e 27, se eu não estiver enganado, 26 e 27? Passamos o homem, Deus, né, falando, né? Passamos o homem a nossa. Aqui parece que a coisa inverteu, né? Deus Jesus se fez forma de homem, semelhança de homem, aliás, né? Semelhança de homem. Talvez alguns possam estar achando que eu estou falando alguma heresia, mas eu não estou saindo do texto, tá bom? Isso é o texto que diz, é uma simples interpretação do texto pelo texto. Então, assim, Jesus como Deus se fazendo semelhante aos homens. Interessante esse pensamento, né? E achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Não satisfeito em ser servo, não satisfeito em ser semelhante ao homem, ele humilhou-se a si mesmo. A pergunta continua, né? Tem algum obreiro, algum mestre, algum doutor, algum professor de escola dominical que queira esse encargo? É difícil, gente. É difícil. Por isso que muitas pessoas fogem das Escrituras quando se trata de aprender sobre Cristo, aprender sobre as Escrituras, fogem das Escrituras para viver pregações, viver fábulas, viver teorias, teologias e ideologias criadas, desenvolvidas pelo homem para satisfazer o homem. E Jesus fugiu totalmente disso. Volto a mencionar a palavra de Pilatos: eis o homem. Eis o homem. Jesus Cristo, o homem. E só para dar uma reforçada, isso aí está em João capítulo 19, tá? Capítulo 19, versículo 5. Mas só para dar uma reforçada, vamos ler 1 João, na primeira epístola de João 5, aliás, primeira epístola de João 5, versículo 20. O último versículo, não, foi o último versículo de João. Leandro, se tu puder ler para mim. 1 João, capítulo 5,
versículo 20. Primeira João, capítulo 5, versículo 20. Esse texto, se não me engano, nós falamos ontem na escola dominical. Não estou bem lembrado, acho que eu cheguei a comentar, né? Uma coisa assim. Voz de trovão, tá? E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para o conhecermos, o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Complicado quando a gente começa a entrar na profundidade das Escrituras. Complicado por duas coisas. As Escrituras são muito simples em certo aspecto. Muito simples, a palavra está bem clara, não tem termos técnicos, né? A gente pode até usar, colocar, fazer o uso, mas as Escrituras são muito simples. Só que ela é complicada na sua revelação, nas suas revelações, né? Não é de qualquer jeito que nós podemos entender isso. E quando ele diz, João diz, olha, já sabemos que o Filho de Deus já é vindo. O Filho de Deus já é uma realidade na humanidade. O Messias já chegou, já veio. O Messias é o Cristo ungido de Deus. E ele nos deu o quê? Entendimento, inteligência. Para entender o quê? Verdades além da compreensão do homem, além do entendimento da vã filosofia humana, mundana, terrena. Para a gente ter uma visão, aí na apostila, na página 10, né, tem uma explanação, o primeiro tópico é visão panorâmica, né? Para a gente ter uma visão bem panorâmica a respeito do ministério de Jesus, eu vou passar bem rápido, mas é o ponto-chave. Página 16, primeiro tópico, visão panorâmica. Vocês precisam entender que Jesus ele teve um ministério muito rápido, muito rápido. Os teólogos, os estudiosos da Bíblia, eles chegam a essa definição baseada nas datas que são apresentadas, principalmente no livro de Lucas, mas também nos outros evangelhos. E Jesus teve um ministério de 3 anos. 3 anos. Há quanto tempo o senhor já é obreiro? 12 anos. Cláudio? Há 20 anos. Eu acho que eu tenho uns 5 anos de escola dominical, de professor de escola dominical, com a misericórdia de Deus. Ricardo, quanto tempo de obreiro? 10 anos. 10 anos. Tá, me desculpem, eu sei que é covardia, mas quanto por cento nós já fizemos, se é que a gente pode comparar o nosso trabalho com o trabalho de Cristo. Em 3 anos, Jesus fez muita coisa. Claro, né? A gente vai falar, Filho de Deus, né? Ele era o cara, não tinha outro, né? Mas não se esqueça que o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, está em nós. Mesmo que nós não sejamos a imagem exata do obreiro que Cristo foi, mas a gente está no caminho, né, pastor? Estamos nos esforçando, né, Cláudio? Uma forcinha a gente está fazendo, né? Pelo menos estamos nos esforçando. Mas com a barriga. Às vezes. Mas a questão é, gente, 3 anos de ministério. Só 3 aninhos de ministério. Lucas capítulo 3, abram aí, só para vocês marcarem aí. Esse tipo de informação não é só uma informação racional, é uma informação que traz um regozijo. Eu tenho que confessar que eu fiquei um pouco tocado com essa poesia. E esse Joia Júnior, né? Esse camarada, eu já ouvi coisas sobre ele, mas ele pegou na veia principal com essa poesia que a irmã Genilda falou aqui. Praticamente tudo que Jesus tinha, né, utilizava, vamos colocar assim, era realmente emprestado, não era dele. Praticamente tudo que ele tinha não era dele, era emprestado. E é uma informaçãozinha que a gente deixa passar, né? A gente dá uma lida na Bíblia, a gente deixa passar isso, né? Mas são fatos condizentes com a Escritura. Então, em Lucas 3, vocês vão ver que Jesus começou o seu ministério terreno com cerca de quantos anos? 30 anos de idade. Vamos ler Lucas 3,
e 23, fala assim: e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos. Né? E aí ele vai falando sobre a descendência de Jesus. Mas esse Jesus que apareceu lá na Galileia, esse simples homem, esse homem comum, né? Homem do povo, que surgiu lá no meio do nada, ele começou com cerca de 30 anos de idade, aproximadamente 30 anos de idade. Alguns datam do ano 27 até o ano 30 depois de Cristo. Essas datas vão variar, porque alguns dizem que Jesus nasceu no ano 4 antes de Cristo, outros dizem que ele nasceu no ano 6, no ano 7, então há variações. Dependendo da variação, você vai ter uma data diferente. Isso em todo o curso da história. Não entra no mérito da questão a gente saber exatamente que data é a certa ou não. O importante é saber que, gente, ele era um moço. Se vocês pegarem na Bíblia de vocês, aí nessa referência, tem uma nota de rodapé lá que joga essa referência de 30 anos lá para o Antigo Testamento, se eu não estiver enganado, é lá para Levítico, Números, capítulo 4 e daí por diante, que diz que os sacerdotes, os obreiros, eles eram escolhidos com a idade a partir de 30 anos para cima. Menos do que isso, não. Né? Menos do que isso, não. Então, muita coisinha, muitos detalhezinhos respondem até porque os apóstolos nas epístolas falavam assim, que o obreiro não podia ser neófito. Né? Se não me engano, acho que até o diácono, se não me engano, Timóteo, né? Fala que o obreiro não pode ser novo convertido, neófito. Tanto no sentido de maturidade espiritual, como no sentido de maturidade pessoal mesmo, do ser humano. Tá, com 30 anos ele começou o seu ministério. Ele iniciou, isso é interessante vocês observarem, que o ministério terreno de Jesus, como homem de Deus, como rabino, como rabi ou mestre na terra, como profeta e daí por diante, biblicamente se inicia a partir do batismo nas águas, e tentações no deserto. Esses dois eventos principiam o ministério de Jesus. Depois que passou esses dois eventos, Jesus começa a pregar. Vocês vão ver em Mateus capítulo 3, né, depois da tentação, capítulo 4, depois da tentação, né, quando já sai esse episódio da tentação, Jesus já começa a mandar ver, pregar mesmo. E ele não tem trava na língua, né, vou colocar assim. Só que três observações eu preciso fazer, eu vou fazer mais tarde. Três observações sobre isso. Então, assim, esses 3 anos do ministério de Jesus são divididos, assim, para fácil compreensão, entre os estudiosos da Bíblia, da seguinte forma: o primeiro ano de Jesus, que vai das referências do batismo até o momento em que ele é expulso de Nazaré, e tem as referências bíblicas que estão aí na apostilinha, o primeiro ano foi o ano da inauguração. Você vê lá que, se não me engano, no último versículo do capítulo 4 de Mateus, Jesus começa a ser conhecido. A fama dele começa a crescer. Mateus fala isso. O segundo ano é a popularidade. Quando dali por diante, ele começa a ser mesmo reverenciado como rabino. O curioso desse segundo ano é que João não fala nada a respeito dele, desse segundo ano. Não tem nenhuma referência de João referente ao segundo ano de Jesus. Esse segundo ano vai da escolha dos 12 apóstolos até o envio desses 12 apóstolos ao trabalho. Também está referido na apostila. E o terceiro e último ano é o ano da oposição. Vai da morte de João Batista até o jantar em Betânia. Logo depois que Lázaro foi ressuscitado, fizeram um jantar em Betânia e ele participou lá. Então, assim, o terceiro ano vai desse período aí. Aí depois vem a última semana, que já é a área do nosso irmão Ricardo ali, que essa aí não vai entrar. Né? Mas vocês percebam que o ministério de Jesus é simples. Aparentemente, olhando uma visão geral, é muito simples. 3 anos só, gente. Menos do que um presidente da nossa nação, 4 anos, ele só teve 3 anos de ministério. Ele fez muita coisa. E como o texto de João 21, nós lemos, muitas coisas que ele fez a gente não foi registrado. Né? Possivelmente seja literal isso aí, possivelmente seja só uma ilustração do escritor de João, mas, enfim, Jesus fez muita coisa em 3 anos. Né? Em 3 anos.
E daí segue um pensamento. Nosso irmão Cláudio, ele trouxe na primeira palestra desse ciclo, né, sobre a vida de Jesus, ele falou sobre as profecias de Isaías a respeito de Jesus, né? E uma das profecias que eu acho a mais forte, a mais impactante, é a que apresenta Jesus como servo de Deus. O servo do Senhor, né? É o título que se dá. Isso nós encontramos Mateus 20, quem puder abrir. A gente vai encontrar Jesus, Mateus 20, 28, vai encontrar Jesus falando assim: ó, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O texto de Lucas é até mais, o texto de Marcos é até mais detalhado, mas enfim. Jesus, novamente aqui, Jesus se apresenta como servo. Esse modelo, essa imagem é perfeita para entender o ministério de Jesus. Quer entender bem o ministério de Jesus? Pegue Isaías 53. Dá uma lida simples em Isaías 53. Simples. Depois volta e lê de novo com mais atenção. E medita nesse texto. E vocês vão entender, ou melhor, até nos cânticos, né? Os cânticos do servo, os 4 cânticos do servo. Dá uma lida. Vocês vão entender que o ministério de Jesus tinha o propósito de servir. Jesus era o servo do Senhor, nada mais do que isso. Nesse sentido de ministério, é claro. Homem de dores, nós já conhecemos também de Isaías, e o Cristo dos Evangelhos é o Cristo de Isaías. Não tenha dúvida disso. Lucas capítulo 24, 44, ele dá esse entendimento, ele traz esse entendimento traz essa luz ao nosso entendimento de que Jesus, de fato, 24, 44 de Lucas, de fato era o Cristo de Isaías. O próprio Jesus falou e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei. Na lei de quem? Moisés. O que mais? E nos profetas. Já está mencionando Isaías. E nos Salmos, né? Uma outra categoria de profeta, mas também profetas, os salmistas. Então, o Cristo que nós encontramos em Isaías, nos Salmos, e o prometido por Moisés, é o Cristo dos Evangelhos. Uma simples comparação de uma profecia para o Evangelho, para os Evangelhos, vocês vão entender isso. Nós não vamos ter dúvida disso, apesar de muitos teólogos, muitos supostamente estudiosos, dizerem o contrário. E uma expressão difícil, eu já mencionei aqui, continua em Lucas, que é o capítulo 1 de João. Você encontra aquela expressão: no princípio era aí se a gente for pegar essa palavra verbo e jogar no grego, né, pegar do grego, aliás, nós vamos encontrar a palavra logos. A palavra logos, que vem a ser verbo. Também vem a ser, para uma clareza maior, algumas bíblias trazem essa palavra, essa expressão, palavra. Né? Os pastores, os bispos, os presbíteros, os líderes da igreja primitiva, que vieram depois de João, né, depois do ano 100, eles costumavam fazer a referência de logos, tanto para a palavra como para a sabedoria. Né? Então a gente entende que Jesus Cristo é o Verbo encarnado. É a palavra encarnada de Deus. A gente poderia entrar em Hebreus 13, 8, que fala que o universo, tudo que foi criado pela palavra de Deus. Né? A gente pode fazer essa referência. E uma expressão difícil e técnica que fala de um Jesus teantropo. Um Jesus homem, ou um Jesus Deus e homem ao mesmo tempo. Né? Deus-homem, como alguns referem. Deus-homem quer dizer o quê? Que Jesus é tanto a expressão, a fórmula que todo mundo conhece, 100% Deus, 100% homem, ao mesmo tempo, sem haver embaraços. Não um homem divinizado, que não é Deus e nem é homem, é um semideus, e nem um Deus humanizado, que é a mesma expressão, né? Um semideus, não é nem homem nem Deus. Mas sim, 100% homem, 100% Deus. As Escrituras nos trazem isso, também está em João 8, 58 e no próprio Hebreus 13, né? 13 e 8. Antes eu falei Hebreus 13, mas é Hebreus 11 e 3, né?
fala que Deus criou o universo pela sua palavra. E trazendo para vocês também um texto de Hebreus 4:15, que fala assim, que nós temos um sumo sacerdote diferente. Jesus é um sumo sacerdote diferente. Por quê? Porque ele se compadece de nós, porque ele se fez homem, porque ele viveu como homem, teve todas as necessidades de homem, as fragilidades do ser humano, o homem, né, no sentido do ser humano. Só que o escritor ele joga um pequeno detalhe: sem pecado. Sem pecado. A excelência do ministério de Jesus Cristo também está nisso aí. Está aí talvez uma resposta, porque nós com 20, 30, 40 anos de ministério não fazemos nem 10% do que Jesus com 3 anos fez. Um homem sem pecado. Aí eu trago para vocês uma expressão, Ubermente, né? É a expressão do... Todo mundo está familiarizado, que alguns interpretam essa expressão alemã como super-homem, mas na verdade não é super-homem. A expressão alemã ela fala diretamente, ela significa diretamente além do homem. Übermensch significa além do homem. Era uma aspiração de um filósofo alemão em fazer com que o homem assumisse uma moral, um caráter, um valor muito melhor do que o cristianismo na ideia dele, e se tornasse um homem além do homem, um homem sem igual, um homem valoroso, um homem que não tivesse falhas. Só que esse filósofo fadou-se, né, sua doutrina, sua teologia, fadou-se a uma miséria, uma desgraça, a filosofia. Porque na verdade nós encontramos isso em Jesus. Jesus é o homem além do homem. É o homem que, completo como homem, supera a natureza humana. Supera a natureza humana não no sentido de arrogância, mas porque, como o escritor aos Hebreus falou, não pecou. E digo mais, em tudo, né, as cartas apostólicas dizem que em tudo ele cumpriu a vontade de Deus, a vontade do Pai. E qual será a compreensão, qual seria a compreensão de Jesus a respeito de si mesmo, a respeito do seu ministério? João 18, versículo 37, diz o seguinte: disse-lhe, pois, Pilatos, logo, tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Olha a expressão que Jesus usa aqui: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Jesus estava falando possivelmente daquele momento que ele estava vivendo, da crucificação. Mas se nós observarmos todo o ministério dele, todo o contexto do ministério de Jesus possivelmente tinha essa ideia de que tudo aquilo que ele realizava já era um propósito de antes do seu nascimento. Antes do seu nascimento como homem, antes dele iniciar o seu ministério, ele já possivelmente ele tinha essa compreensão de que nasceu para viver tudo aquilo que experimentou e que transmitiu ao homem. Lembrando a questão do serviço, né? O serviço. E aí a gente volta, né? Isso nós falamos sobre o ministério terreno de Jesus. Aí a gente entra no tópico 3, vai falar sobre a inauguração, né? O primeiro ano de Jesus, a inauguração do seu ministério. Página 17, isso. E a gente vê nos primeiros passos de Jesus. Qual foi o primeiro passo de Jesus para o início do ministério dele, que eu mencionei? Qual foi? O batismo. Batismo nas águas. Para que se batizava nas águas, gente? Para que João batizava o povo nas águas? Vocês lembram? Oi? Exatamente. Arrependimento dos seus pecados. Aí eu vou perguntar para você, pergunta bem idiota, mas me deem a licença de perguntar: Jesus tinha pecado? Eu já acabei de dizer que não, né? Eu não. O escritor aos Hebreus disse que não. E nós cremos nisso pelo testemunho de vida dele. E a expressão techuvá, significa, que é traduzida do hebraico para arrependimento, ela tem o sentido de voltar atrás, né, e se desfazer daquele erro que cometeu.
Esse é o sentido hebraico para a palavra arrependimento. É a palavra hebraica para arrependimento, teshuva. Né? E tanto é que em Atos, você vai ver os apóstolos sempre falando sobre isso. Voltar atrás e arrepender-se dos seus pecados. E por que se Jesus ia voltar atrás se Jesus não tinha pecado? E na apostila eu procurei deixar bem explicado isso. Jesus mesmo disse para João que era mistério, está em Mateus 3,15. Era mistério que isso acontecesse para o cumprimento da justiça. Vamos ler lá em Gálatas. Gálatas, o Rodrigo Leandro, abre em Coríntios para mim. Coríntios 5:21. Gálatas, capítulo 4. Ele tem uma. Não lembro se é Gálatas ou se é Coríntios. Vamos ver aqui. Gálatas 4:4. Está falando. Ótimo, olha, isso aqui é interessante. Gálatas 4:4 diz o seguinte: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Vocês observam que Jesus não se batizou nas águas para arrepender-se dos seus pecados, para voltar atrás dos pecados dele, mas para nos dar o exemplo. Em tudo Jesus nos deu o exemplo. E nisso Jesus já cumpriu a justiça de Deus, porque nele, fazendo isso, ele abriu essa porta para que nós fôssemos remidos através da sua própria experiência, do seu próprio exemplo. Porque só se arrependia quem tinha pecado, só se batizava quem queria se arrepender dos seus pecados. Jesus não tinha pecado, se batizou, é o mestre, vamos colocar assim. Né? Então, nesse serviço de Jesus, nesse episódio de Jesus prestou um serviço redentor. E aqui nós encontramos, se a gente for cavar mais aqui, nós vamos encontrar uma obra tanto do homem, Jesus, como do Deus. Uma ação tanto de Jesus como homem, como de Deus. Porque quando se fala de redenção dos pecados, você não tem como desassociar um do outro. Os dois atuando mutuamente na mesma obra. O homem como sacrifício, como servidor, como submisso, como humilhado, e o Deus fazendo a sua justiça. Continuando, na tentação de Jesus, aliás, o testemunho, né? O terceiro passo, são 3 pontos que eu ia falar: o batismo, o testemunho e a tentação. O batismo, a gente já falou, o testemunho. Foi, na verdade, esse testemunho de Deus, né? Que em Mateus 3:17, depois que Jesus sai do batismo, sai das águas, vê-se uma pomba, né, um Espírito Santo na forma de pomba, como uma pomba, e ouve-se uma voz do Pai dizendo: olha, esse é meu filho amado, fazendo uma referência a Isaías também, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Isso era a aprovação de Deus referente ao ministério terreno de Jesus. Você já imaginou você como obreiro, você como obreira, como uma pessoa que leva o Evangelho pelo mundo, ouvir de Deus uma coisa dessa? Você é meu filho, minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Muito chão tem que ser trilhado para chegar a esse ponto. Mas eu volto a dizer, tudo que Jesus fez, na verdade, o que ele estava fazendo era abrindo uma porta, abrindo uma possibilidade para que eu e você fizéssemos também. Para que nós fôssemos iguais a ele. Eu não vou entrar muito nisso. Mas nesse momento surge a aprovação do Pai. Jesus de fato é ungido, um mestre, é ungido, um servidor, um obreiro de Deus. E Jesus é o obreiro maior. É o obreiro maior desse ministério, dessa obra de Deus na terra. A tentação, gente, a tentação foi em 3 aspectos, a gente encontra em Tiago 1:13. 3 aspectos simples: o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho da vida. Vocês vão encontrar lá concupiscência, né, que é desejo. 3 aspectos simples da humanidade. Ele questionou a identidade de Jesus, se tu eras o Filho de Deus. Ele experimentou Jesus na fidelidade dele, se ele era mesmo fiel a Deus.
E no final das contas ele pôs em dúvida se o pai realmente estava com ele. E sobre tudo isso Jesus triunfou. Então, além da aprovação do pai, além do exemplo e da aprovação do pai, Jesus derrotou o seu inimigo maior, o seu opositor maior. Esse não tem para ninguém, Satanás. Uma expressão de Russell Champing é a seguinte: essa luta era necessária para provar aos discípulos de então, daquela época, e os de agora, dos nossos tempos atuais, que um ser dotado de livre-arbítrio, um ser humano, no caso, pode escolher e manter-se do lado do bem, apesar das forças do mundo e das forças espirituais. Champing quer dizer que com essa experiência de Jesus, ele provou para todo mundo que quer segui-lo, que é possível vencer o inimigo. É possível vencer o inimigo. Como ele venceu, é possível vencer o inimigo. Lembrando que Jesus foi levado ao deserto por quem? A fada do dente? Não. Um gênio no deserto? Um djinn? Não, também não. Nem Papai Noel se mete nessa. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto, conduziu Jesus ao deserto. Marcos ele usa uma expressão, né? Jesus foi levado de uma forma bem forte, bem enérgica ao deserto, para ser experimentado pelo diabo, né? E faz a gente pensar que nem tudo está acabado, tudo está perdido, né? Graças a Deus mesmo. Página 18, a gente vai falar. Estou passando um pouco rápido para a gente. É muita coisa, gente, então não convém eu ficar nos detalhes. Vamos falar sobre a popularidade, o ano da popularidade de Jesus. E aí a gente entra nas relações sociais de Jesus. O que é relação social? Como que ele se lidava com as pessoas? Como que ele lidava com as pessoas? Como ele se dava com as pessoas? E o primeiro ponto seria a família dele. Né? Todo mundo concorda que a família de Jesus apoiava ele 100%? Fala, vai lá, Jesus, manda ver. Tamo junto. Então, que nem é um comercial. Tamo junto, Jesus, estou contigo. Estou contigo, Jesus. Vai lá que nós estamos aqui, vamos orar. Quer que vá contigo também para ajudar lá a segurar os endemoniados, para distribuir pão? Estamos nessa, vamos lá contigo. Vocês acreditam que a família de Jesus fazia isso? E eu vou pegar um pouco pesado. Eu não levanto bandeira contra católico nem nada, né? Mas eu vou pegar um pouco pesado. Vocês acham que Maria já estava pronta, já sei tudo que eu tenho que fazer para esse camarada? Ele é o Filho de Deus, eu concebi, ele é o Filho de Deus, eu já sei tudo sobre ele, estou com ele aqui, não vou dar nenhuma falha. Vocês acham que Maria era tão perfeita assim? Jesus mesmo, nas Escrituras, ele mostra que, não que ela fosse pecadora, não é isso que eu quero dizer, é que ela, como ser humano, ela dava as pancadas dela, ela dava os furos dela, né? Está na geladeira. Ela dava as mancadas dela, ela dava umas fora. A primeira é as bodas de Caná, né? Parece que Jesus ali falou assim, ela querendo apressar a situação, e Jesus assim falou para ela, mulher, fica na tua, calma, mãe, né? Pô, mãe, calma aí, mãe. O negócio é o seguinte, está mais chegada a minha hora. E Maria, fiel, eu costumo ver Maria como a mais fiel seguidora de Jesus. Eu não sou não entenda mal, eu não estou idolatrando ninguém. Mas, biblicamente, Maria é a mais fiel seguidora de Jesus. Desde o começo. O ministério de Maria, para vocês terem uma noção, o ministério espiritual de Maria, sabe qual era? Quem chuta aí? Ministério espiritual de Maria era ser mãe. Algum pai aqui quer fazer um ministério como esse, de Maria? Algum homem se habilita a fazer o ministério dela? Deus colocou na mão de Maria e de José a guarda de Jesus. Foi Deus que avisou José, fica com ela, não larga ela não. Foi Deus que avisou para Maria e para José, aí fora, vão com eles até o Egito. Vamos fora do Egito. Deus não podia ter exterminado Herodes o Grande, exterminado aquele povo todo. Deus não podia ter acabado com a raça daquele povo todo. Mas Deus faz o quê? Vamos para o deserto, vamos para o Egito. Foge, corre, sempre nas caminhadas, né? Não. O ministério de Maria era ser mãe. E, gente, ser mãe não é para qualquer um, não, né? E Jesus era de uma típica família judaica. Lucas 3, 23, 24,
3:23, 4:22, João 6:42, Mateus, Marcos, todas as referências vão apresentar Jesus como sendo filho de José, o carpinteiro. Em uma delas vai falar que Jesus era um carpinteiro. E vai falar que Jesus era filho de Maria. E Jesus tinha irmãos chamados Tiago, José, Simão e Judas. E os apócrifos ainda colocam duas irmãs. E tinha irmãs também, né? Os textos bíblicos falam que ele tinha as irmãs. Os apócrifos dão nome às irmãs. Uma é Ana e a outra não lembro qual é. Não lembro qual é o nome. Mas enfim, Jesus tinha essa galera toda. Irmãos mais novos, com certeza. Irmãos mais novos. Não vou entrar no mérito da questão se eram filhos diretos de Maria ou filhos de José. Mas a questão é que Jesus era de uma família comum, gente. Igual a nós. Tinha os irmãos casca-grossa que nem nós. Às vezes, na nossa família não tem um parente que é meio complicado. Jesus também tinha isso. Não pense que a família de Jesus era perfeita. E família judia, quem conhece judeu sabe que é complicado. Só que em Marcos, isso aí vale a pena abrir. Marcos 3:20. A família de Jesus, ela não tinha bem uma compreensão, e família a gente pode abranger até os membros que não são mencionados nas escrituras. Tios, primos, tias, né? Que são detalhadamente mencionados nas escrituras. Marcos 3:20. Leandro, você pode ler para mim? 3:20 e 21, sobretudo 21. Deixa eu ler, vai. E foram para uma casa. E afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podia comer pão. O negócio a casa estava cheia, tinha gente para chuchu lá. E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o... Esse aqui ia ajudar, né? Dar uma força? Não, prender. Porque diziam o quê? Um parafusamento. Fora de si, virou crente, né? Um parafusamento. Não sai da igreja mais, né? Não é isso que eles falam? Virou crente, não sai da igreja, só fala de Jesus, não pode perder culto, né? Tem que ir atrás de Jesus para não sei o quê, é crente agora, né? E possivelmente Maria estava nessa. Eu não acredito, mas é possível que estava. As escrituras não é detalhada, fala parente no sentido amplo. Então o que acontece aqui? Gente, Jesus já começou com dificuldade desde casa. Eram uns parentes dele que não estavam botando fé no ministério dele. Os irmãos, mas está em outro texto, nós vamos ver em João 7. Vamos abrir lá, esse aqui é barra pesada. Se eu tivesse irmãos que nem esses de Jesus, o bicho ia pegar, né? João 7, versículo 3 em diante, até o 5, fala assim, ó. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido e faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Só quero lembrar uma coisa. Lembra quando Jesus estava na cruz? O que falaram para eles? Tu és o Cristo? Mostra para o mundo que tu é o Cristo. Agora é a hora. Agora é a hora de tu mostrar na cruz, pregado lá. Tu não, Cristo. Mostra para o mundo, salva-te a ti mesmo. Mostra para o mundo aí, mostra para esse povo todo. Se tu descer da cruz, todo mundo vai acreditar. Os irmãos dele estão falando algo parecido? Não estou forçando não, tá? Mas vocês estão percebendo que é o mesmo tom de zombaria? Aí no versículo 5, né? 5 que é o versículo chave. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Oh Jesus, eu começo o ministério arduamente. Não preciso me batizar, mas vou lá para cumprir, não formalismo, para cumprir justiça de Deus. Eu me converto. Eu faço as coisas do modo certo. Jesus, Deus, eu vou para a igreja, eu vou para a tua casa, eu preciso. Ainda tem que aturar esse povo me zombando. Vocês percebam que isso vem desde o fundador do cristianismo até os cristãos mais fiéis, mais modernos, mais atuais. Né? Nós não estamos sozinhos nessa. Nós não estamos sozinhos nessa. Então a compreensão da família de Jesus certamente não era tão boa assim, tão plena assim como se demonstra, né?
a gente leu Jesus, a compreensão de Jesus sobre... sim, e bem, já entendemos que a família de Jesus não entendia bem o ministério dele. Mas e Jesus, como ele entendia a família dele? Só para nos introduzir nessa história maravilhosa. Marcos 3 e 35. Marcos 3 e 35. Todas essas referências estão na apostila. Quem tem a apostila, vocês não vão ficar perdidos não. Tá? Tudo aí está na apostila. Se tiver algum erro, bem, eu sou humano, né? Sou perfeito. Marcos 3 e 35 fala o seguinte: quando Jesus estava, deixa eu ver onde que ele estava mesmo, ele estava em algum lugar, e estava no recinto com uma multidão, com o povo, e estava fazendo a obra de Deus, estava no seu ambiente social, né, se relacionando com as pessoas, como amigo, como pessoa, como mestre, e a família de Jesus chegou. Chegamos e dominamos, né? Nós somos o parente do mestre, e queremos entrar, quero ver Jesus, acabou, né? O que Jesus falou? Passaram a notícia, cantaram a bola para Jesus, eu falo: Jesus, tua família está lá, tua mãe, teus irmãos, tuas irmãs estão lá fora, quer entrar? Só que está cheio de gente, e aí, como que nós fazemos? E o que Jesus fala? Quem é? Hã? Quem é minha mãe? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos e minhas irmãs? O que Jesus... Olha, por isso que eu falo assim: Jesus não era um mau filho, mas eu tenho certeza que você, mãe, se você ouvisse seu filho falar uma coisa dessa, você já dava um tapa na cara dele. Eu tenho certeza, até nós como pai, se ouvisse alguma coisa parecida, a gente, né, as irmãs desceriam do salto, os irmãos, né, os meus... Se é hoje é dizer, não, Jesus é amor, não é grosso assim não. Não é grosso, Na verdade ele não foi grosso, ele trouxe uma luz aqui que nós fomos incluídos nessa expressão de Jesus ali. Quando Jesus falou aquilo, nós estávamos incluídos ali na presciência de Deus. Nós estávamos ali incluídos nessas palavras de Jesus. A minha mãe, os meus irmãos, as minhas irmãs, são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Fazem a vontade de Deus. E aí, eu não sei se para você serve de motivação, para mim serve. De tentar, pelo menos me esforçar um pouquinho. Eu não sou perfeito, mas me esforçar um pouquinho para fazer essa vontade. Né? Por isso que em Efésios Paulo fala que nós somos a família de Deus. Para ser reconhecido, né? Gente, se a gente tem uma família, é certo que nem sempre nós convivemos bem em família. Isso é notório para todo mundo. Nenhuma família é perfeita. Não é porque nós estamos ausentes também, porque nós odiamos nossos parentes. Às vezes a gente não está ausente porque não tem como. Mas em certas situações, nós temos que observar que família vai muito além do laço de sangue. O laço de sangue deve ser muito respeitado. Mas família, uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu me converti, que família também são vocês. A igreja de Cristo para mim é uma família. Eu ficava admirado com todo crente, toda irmã, todo visitante, todo irmão da casa, que subia no culto e falava assim: é um prazer conhecer mais uma parte da família de Deus. Eu acho isso, até hoje eu acho isso uma declaração de fé muito forte, né? Verdadeira e muito forte. Seguindo, a gente chega nos discípulos. Aí vocês me falam: quem eram esses discípulos aqui? Vocês vão me falar: os 12, mas não. A gente precisa entender, primeiro, que o termo discípulo significa o quê? Seguidor de alguém, aprendiz de alguém, aluno de alguém. E seguidor, e quando Cristo iniciou seu ministério, lá em Mateus 3 e em diante, lá, Mateus 4, né, 4,17, se não me engano, muitas pessoas seguiam a Jesus. Muitas pessoas seguiam a Jesus. Muitas pessoas se esforçavam para seguir a Jesus, aonde quer que ele fosse. Não vamos entrar nos detalhes, saber por quê, mas vamos entender que alguma coisa eles viam nele e seguiam ele como mestre. Então, esses já eram seus discípulos. Por tabela, eram seus discípulos. Vocês vão encontrar isso muito claro nas Escrituras. Claro, mas basta ler, tem que ler, né? Então, assim, alguma atmosfera de maravilha tinha em Jesus, naquela pessoa, na personalidade de Jesus.
João 12, abram lá, João 12, 21. João 12, 21 fala assim: estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. No versículo 28 e 29 diz o seguinte: Jesus falando, né? Pai, glória ao teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado. Glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido a voz, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Essa ideia de maravilha, de coisas maravilhosas em volta de Jesus, de coisas sobrenaturais em volta de Jesus, era comum naquelas pessoas que estavam, quando fala em grande multidão que seguia Jesus, eles viviam nessa atmosfera, eles percebiam essa atmosfera de maravilha em torno de Jesus, e eles iam atrás dele, eles queriam ver Jesus. Você vê? Eu acho isso gostoso, isso interessante quando as escrituras, os evangelistas falam isso, eles queriam ver Jesus. Eu quero ver Jesus. Dá um jeito aí, Felipe, dá um jeito, abre um espaço para mim ir lá e ver ele. Aquela mulher que foi delicadamente, no desespero, mas delicadamente foi lá e tocou a aula no meio da multidão. Não sei como essa mulher conseguiu, persistente, é fogo, né? Só Deus, né? É bênção de Deus. Mas assim, ela conseguiu, foi lá e tocou na aula de Jesus, e Jesus logo percebeu. Um pequeno ato que nenhum de nós aqui talvez percebesse, a não ser que ela cutucasse a gente, mas tocar na aula dos vestidos, né? Então são pequenas coisas como essa ideia dela de só Deus tão somente tocar na aula dos vestidos dele, não vão ficar curados, ela disse. Só essa ideia, você já percebe que as pessoas, quando olhavam para Jesus, o rabino surgido lá da Galileia, eles já tinham essa ideia, algo de maravilhoso também. Então essas pessoas se faziam o quê? Discípulos de Jesus. Discípulos por quê? Ouviam suas pregações, seus ensinamentos, nas multiplicações dos sinais, dos prodígios, eles estavam lá. Quando era para divulgar as coisas que Jesus fazia, eram eles que divulgavam. Toda aquela galera que era curada, Jesus falava assim para a maioria, né? Vai até o templo, né? E paga, faz o serviço que tem de ser, mas não fala quem te curou, não. O que esse povo fazia? Era a mesma coisa de falar: corre e avisa para todo mundo, né? Então essas pessoas que seguiam Jesus, elas eram, e até hoje de certa forma, são muito importantes no cristianismo. Naquele cristianismo que nascia, né, que estava se desenvolvendo como um embrião para nascer, mas e no cristianismo de hoje. O seguidor de Jesus é um ponto muito importante. Para me adiantar, Jesus, ele tinha, antes de escolher os 12, o grupo especial dos 12, a gente vai entrar neles, Jesus tinha um número indefinido de discípulos. Algumas referências eu vou passar para vocês, outras estão aí na apostila e, bem, dá para se festejar. Primeiro grupo são 70. Vocês já ouviram falar nos 70 discípulos de Jesus? Já, né? Só que só aparece em Lucas 10. Só Lucas 10 você vai encontrar alguma referência sobre os 70 discípulos. Nenhum outro evangelho você vai encontrar sequer uma menção. Você pode até encontrar um dos 70, mas você não vai encontrar menção do grupo dos 70. E Lucas 10. E aí a gente pula com um cara chamado Cleofas, que possivelmente não era parente de Jesus aí, por tia, né? Por parte de tia. Um outro camarada chamado, dois camaradas, um chamado Barsabás e outro chamado Matias. Lembra em Atos 1, quando foram procurar um cara para substituir, um discípulo para substituir Judas, o traidor? Quem eles acharam? Quem eles tinham lá? Barsabás, chamado Justo, José chamado Barsabás, também justo, e o Matias, que acabou sendo escolhido. Daí a gente segue, entre os outros seguidores de Jesus, antigos, tem Barnabé. Possivelmente Barnabé e esses outros que eu mencionei faziam parte do grupo dos 70. Também, não posso deixar de mencionar,
120 pessoas, especificamente 120 pessoas. Atos 1 e 15 fala que lá no templo tinha reunido 120 pessoas orando, esperando a promessa de Jesus, né, referente ao templo. Gente, 70 mais 120, quantos são? 190. Então, já marca aí no caderninho. Seguindo mais à frente, Paulo, em 1 Coríntios 15 e 6, ele fala assim, que existia um número de mais de 500 pessoas que viram Jesus depois de ressuscitado. Mais de 500, mas quantos? 190? Ok, 690. Né? E eu nem mencionei 12. Eu não mencionei 12, né? Vocês perceberam? Eu não somei aí os 12. Então, assim, certamente é um número muito baixo, porque a multidão que seguia Jesus consideravelmente, que se fazia seguidor de Jesus consideravelmente, era bem maior. Então a gente já percebe que até Mateus 4 e 26 e 25, que é o texto que mostra, né, que as pessoas cresciam, se aglomeravam atrás de Jesus, a gente percebe que Jesus tinha um número de discípulos muito grande. E sempre quando vai fazer, e quase sempre, quando se faz referência de Jesus para separar os 12, antes ele fala assim: Jesus chamou os seus discípulos e dentre eles escolheu 12. Estão percebendo? Esses 12 tinham um propósito especial. E vamos entrar neles, né? No Pirkei Avot é um livro chamado, como é? O livro dos pais, né? Ética dos Pais. É um livro hebraico chamado Ética dos Pais. Possivelmente muitos personagens bíblicos do tempo de Jesus escreveram alguma coisa nesse livro. E no Pirkei Avot diz a seguinte frase: arranja um mestre para evitar as tuas dúvidas. Isso é uma frase judaica, que até hoje existe judeus, existem estudiosos judeus e até teólogos cristãos que trazem essa frase para as suas práticas de estudo. Arranja um mestre para tirar todas as suas dúvidas. E as pessoas que achegavam-se, como eu já disse, que se achegavam perto de Jesus, queriam sim alguma coisa além do que os outros mestres da época traziam para eles. Os próprios mestres da religião judaica, eles não satisfaziam essas pessoas porque elas procuravam a Jesus. E desses aparecem quem? Uma fórmula, os primeiros discípulos, né? Vou colocar assim, uma fórmula básica dos primeiros discípulos é Pedro, André, Tiago e João. Esses 4, em geral, quando vocês forem ouvir falar em primeiros discípulos na Bíblia, ele vai estar falando desses 4 camaradas. Varia, às vezes não menciona um ou outro, mas estão falando deles. E esses 4 aí são personagens muito importantes mesmo, personagens que vocês vão ver até na transfiguração. E fora isso, a gente vai ver, né, bem depois. Então, assim, em certo momento, Jesus tomou uma decisão: preciso de uma classe, de uma escola, de um grupo especial que fique bem perto de mim, de 12 discípulos especiais, com um objetivo diferente dos demais discípulos. Certa vez eu passei aqui, eu acho que foi de manhã, né, no devocional, eu tinha falado que Jesus tinha 3 grupos, né, atrás de Jesus. O primeiro grupo, a grande multidão; o segundo grupo, os 70, e o terceiro grupo, que era o mais íntimo, que são os alunos de Jesus mais pessoais, que são os 12 discípulos. E esses 12 discípulos, eles não foram escolhidos para satisfazer o ego de Jesus. Vocês observem pela história da igreja e pelo livro de Atos, que é o primeiro, eu considero o primeiro livro de história da igreja, que esses 12 discípulos foram fundamentais para a divulgação do Evangelho. Muitas pessoas injustamente tiram uma onda de Pedro. Pedro era grosso, Pedro era isso, Pedro era aquilo. Mas foi o primeiro discípulo a pregar e a trazer para o cristianismo, para a fé cristã, para a fé em Jesus Cristo, um número muito elevado de salvos, de cristãos, né, consecutivamente salvos. Alunos íntimos. E uma observação também interessante, que desses alunos, Jesus sabia muito bem que um deles havia de trair. Dessa escola de alunos exclusiva de 12, Jesus sabia que um deles
seria o traidor. E o que Jesus fez? O que o senhor faria numa situação dessa? Soubesse que tem um obreiro seu que vai te trair, meter a faca na tua costas. Pastor Sebastião. Naturalmente, nossa natureza é essa. A minha natureza seria, a primeira ideia seria essa. Né? A primeira ideia que passaria na minha cabeça, o meu raciocínio humano seria esse. Maçã podre, a gente faz o quê? Tira do cesto, joga fora, dá um pontapé nela, joga bem fora. Ou melhor, planta em outro lugar. Planta em outro lugar. E Jesus não fez isso. Curioso que Jesus sabia que aquele camarada traidor, ele tinha um objetivo, tinha um propósito: profetizar em salvos. Eu não vou entrar em comentários do Evangelho Apócrifo de Judas, mas nesse livro, um livro, né, pseudo-epígrafo também, diz que Judas, Jesus tinha escolhido Judas, foi Jesus que escolheu Judas para que ele o traísse. Foi Jesus que designou Judas para ser o traidor, e não o contrário, Judas que se apresentou como traidor. Para você ver como é tão absurda, tão até idiota a ideia. Mas era o pensamento talvez de alguns da época, alguns gnósticos, alguns heréticos da época. Né? E uma parte importante, eu acho que eu não poderia deixar de dizer, nas referências de João 6, 17, João capítulo 6, de algumas referências, e o capítulo 17, vocês vão ver que nenhum dos discípulos, nenhum deles, até o Judas, o traidor, nenhum deles se achegou a Deus de uma forma que não fosse dada pelo Pai. Todos os discípulos de Jesus se achegaram a Ele porque foram concedidos por Deus. Aqui está a soberania de Deus em ação. É claramente apresentada a soberania de Deus em ação aqui. Né? Um monergismo, né? Assim. Deus atuando plenamente. Nenhum dos discípulos se apresentou a Jesus por livre, vamos colocar dessa forma, por livre e espontânea vontade porque achou que era legal. Não, foi Deus que concedeu cada um deles. Tanto os 12, como os 70, como a grande multidão, não importa. E até os dias de hoje, nenhum de nós nos achegamos a Cristo por uma decisão simples nossa. O Espírito Santo trabalhou em nossas vidas. Trabalhou e nos trouxe até Cristo de formas diferentes, mas nos trouxe até Cristo. Foi o Espírito Santo que nos convenceu do nosso pecado. Né? E essa é uma ação da soberania de Deus. E a mulherada que gosta, né? Culto, mas algumas mulheres específicas também seguiram a Jesus. E o ministério das mulheres atrás de Jesus, seguindo a Jesus como discípulos, talmidá, né? No hebraico, foi fundamental também. Por mais que a cultura judaica ela fosse de certa forma machista, ou talvez não sei, mal interpretada talvez, mas por mais que a cultura judaica deixe as mulheres um pouco de lado, as mulheres foram personagem fundamental no ministério de Jesus. Quem foi as primeiras pessoas a verem Jesus depois de ressuscitado? As mulheres. Por quê? Elas acordaram mais cedo do que os homens. Elas eram fiéis. Lembra que eu falei? Maria possivelmente era uma das mais devotas seguidoras de Jesus. Isso tem que ser reconhecido. Né? Às vezes a gente, com medo de ser idólatras, a gente chuta a santa, vamos colocar dessa forma. Mas esse lado tem que ser reconhecido. Se um anjo, se Deus diz que Maria é agraciada, então eu também devo considerar isso. Pelo menos no mesmo sentido bíblico eu devo considerar. Né? Também no Evangelho Apócrifo de Maria Madalena, no caso já especificamente de Maria Madalena, ela é considerada uma das discípulas íntimas de Jesus, numa conotação mais sexual. Né? É considerada como a amada, mais amada de Jesus. Daí, quem gosta de assistir documentários a respeito disso, já viu muita coisa no Discovery Channel, no History, falando sobre isso aí, os apócrifos de Maria Madalena. Outra bobeira também, mas paciência. E os amigos de Jesus. Eu só vou mencionar uma família, você já conhece, né? Família de Betânia, composta de Maria, Marta e Lázaro. Né? Essa família era uma família amiga mesmo de Jesus. Vocês vão perceber em João 11, no capítulo 11, quando Jesus
e Lázaro já estava morto, vocês percebem pelo tato que Jesus tem naquela situação que Lázaro era um camaradão de Jesus, era um amigaço de Jesus. Ele tinha muita estima por Lázaro, pelo sentimento que ele tinha por aquela perda. Né? Não vamos fazer interpretações alegóricas e dizer que Jesus estava triste com a ignorância das pessoas, com a falta de fé das pessoas. Não. A realidade é que Jesus estava demonstrando sentimentos humanos com uma situação humana muito triste. Morreu alguém, faleceu um irmão nosso, a gente sente. Ninguém, crente não é um ser blindado sem sentimentos, muito pelo contrário, é um ser que tem sentimentos e sabe expressar isso muito bem. Né? Então essa família, Lázaro, Marta e Maria, era uma das famílias mais importantes de Jesus. Outro provérbio judaico é: seja a tua casa, presta atenção nisso, seja a tua casa lugar de reunião de sábios, persiga a poeira dos seus pés, os pés dos sábios, pegue as suas palavras com avidez, com força, sabe, com desejo. Os discípulos de Jesus tinham isso quanto a ele. Os seguidores de Jesus tinham isso quanto a ele. Tanto os 12 como os 70, todos os que seguiam Jesus, na sua forma mais sincera, tinham essa avidez, tinha esse desejo de seguir Jesus, esse desejo de percorrer, de estar atrás dele, essa vontade de estar com ele. E 2 camaradas são, algumas vezes são injustos, um deles é injustamente acusado, né, de falta de fé, mas duas pessoas que seguiam Jesus como discípulos ocultos, está na página 19, são José de Arimateia, homem nobre, homem rico, e Nicodemos. Nicodemos era um cara também que seguia Jesus de longe. Por que eu digo isso? Nas referências que nós temos em Lucas, em Mateus, Lucas e João, Marcos também, a gente já encontra isso. Esses camaradas eram considerados como homens justos, que também esperavam o reino de Deus. Nicodemos era príncipe dos judeus e mestre de Israel. Então essas pessoas, por mais que nem Nicodemos, ele tinha medo de perder o prestígio como mestre judeu, mas ainda assim ele seguia a Jesus de longe. Na hora da morte dele, quem é que estava lá? Nos últimos momentos, na hora do sepultamento de Jesus, quem estava? Quem se apresentou? Nicodemos também. Não só José de Arimateia, mas Nicodemos também. José de Arimateia a gente nem sabia que existia, só vai aparecer depois que Jesus morreu. Aparecer, se apresentar depois que Jesus morreu. Fujamos da nossa arrogância e às vezes achar que um crente não é tão presente na igreja, não é tão atuante na igreja, ou que vem pouco, talvez ele não é crente, ele não é nada, ele não sei o quê. Tudo bem que a gente, como cristão, a gente entende que existe um comportamento diferente, mas nem todo aquele que vem pouco à casa do Senhor, ou que não é como a gente gostaria, o crente que a gente gostaria que eles fossem, nem todos esses são agente secreto? Fala. Eles são, às vezes eles têm seus problemas, têm seus trabalhos e tudo, enfim, mas esse julgamento fuja de nós, né? Fuja de nós. E eu digo para vocês, alguns estudiosos forçam a barra colocando tanto Gamaliel, em Atos 5, se não me engano, Gamaliel se levanta aparentemente a favor dos discípulos, e também José, Flávio José. Alguns dizem que Flávio José era discípulo de Jesus. Né? Na verdade, não compete não. Uma coisa que Bonhoeffer fala que Jesus entendia melhor ainda os limites das pessoas que o seguem, que o pertencem, do que os seus próprios discípulos desejam. Jesus entende muito melhor, bem melhor, as pessoas que estão seguindo ele, seja de longe, seja de perto, como fala Jeremias 23, muito melhor do que nós. Né? Nós julgamos as pessoas que não são crentes como nós gostaríamos de ser, mas uma informação rápida sobre os 12 e os demais discípulos. Mateus foi morto em Etiópia, né? A espada. Mateus era crentão, hein? Mateus escreveu o livro, o primeiro evangelho da nossa Bíblia, Mateus, hein? Morreu a espada. Marcos foi em Alexandria, no Egito. A
arrastado por cavalo até morrer. Imagina um camarada sendo arrastado por um cavalo até morrer. Lucas morreu na Grécia enforcado. João é o mais melindroso. João estava em Roma, foi cozinhado em óleo fervente. Isso aí tudo se encontra na história da igreja, história eclesiástica do livro de Eusébio de Cesareia, no tempo dos períodos da igreja primitiva, os pais da igreja. São histórias comprovadamente aceitas por toda a igreja da cristandade. Então, João foi cozinhado em óleo fervente. Por algum motivo, João escapou. João escapou. E lembra, aí alguém fala assim, pô, crente não pode sofrer, né? Crente não pode sofrer, pode? Não pode, crente não pode ter doença. Aí, por algum motivo, esse João, aquele que alguns falam que era um discípulo amado, e Jesus parece que Jesus não falou nada contra, né? Falou, mas, né? E pô, esse camarada foi cozinhado em óleo, escapou. E não satisfeitos, mandaram ele para onde? Onde que ele teve a revelação de Apocalipse? Ilha de Patmos. Lá, ele teve a revelação, escreveu o livro de Apocalipse. O que acontece, gente? Escapou de lá também, foi liberado, cumpriu a pena, foi liberado. Foi para onde? Ele foi para Edessa. Em Edessa, ele era bispo, virou bispo, né? Bispo, para quem não sabe, é pastor, presbítero, é tudo a mesma coisa, é designação um pouco diferente, mas praticamente é a mesma coisa. E morreu de velhice. João morreu de velhice. Então, chegamos em João, pelo menos um, né? Não morreu, não foi assassinado, foi martirizado. Pedro, camarada mais casca-grossa da história do cristianismo, morreu de cabeça para baixo. Ele não quis morrer como Jesus. Ele falou, tu vai ser crucificado. A sentença foi dada. Pedro falou assim, de acordo com Eusébio, Pedro falou, não sou digno de morrer como Jesus. Eu quero que me crucifiquem, mas me crucifiquem de cabeça para baixo. O desejo foi atendido, morreu. Tiago Justo, bispo de Jerusalém, esse, se não me engano, é o irmão de Jesus. Ele foi jogado no pináculo. Ele era o pastor, ele foi o primeiro líder de Jerusalém, o primeiro líder da congregação de Jerusalém, da igreja cristã de Jerusalém. Foi jogado no pináculo sul do templo, muito alto, possivelmente onde Jesus foi tentado por Satanás. Caiu, não morreu. Aí o que fizeram? A gente dá risada, mas é uma coisa séria. Ele foram com um porrete lá e bateram nele até ele morrer. Ele é discípulo, tá? Ele foi seguidor de Cristo também. O outro Tiago, o Tiago que fazia parte dos 12, foi decapitado. Isso aí a gente encontra em Atos 12:2. É a única referência bíblica que a gente encontra. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, morreu na Armênia, uma grande pregação que ele fez, e foi esfolado do chicote. Lembra do Paixão de Cristo, que vocês veem lá, aquele exagero lá que eles fazem, né? Cristo é chicoteado, o chicote cola nas costelas dele e tal. Natanael foi por esse caminho aí, morreu desse jeito. André morreu na Grécia, também cruz em X, né? Aquele que todo mundo gosta de tirar uma onda, que é Tomé, também chamado Dídimo, morreu na Índia, pregando o Evangelho, mantendo a fé, não levou a fé, levou uma lança, não sei aonde, mas morreu. Judas, irmão de Jesus, um dos irmãos de Jesus, que era a epístola de Judas que nós temos, morreu a flechada. Matias, ele ficou no lugar de Judas Iscariote e morreu apedrejado. Primeiro foi apedrejado. Como ele não morreu, foram lá e decapitaram ele. Barnabé, né? Tem uma epístola apócrifa desse camarada. Uma epístola não, perdão, tem uma carta desse camarada. Morreu apedrejado em Salônica. E por fim, Paulo de Tarso, eu considero o último dos apóstolos, morreu, eu e alguns, morreu decapitado em Roma. Né? Se não me engano, foi no ano 90 e alguma coisa. Justino, na apologia dele, no primeiro livro dele de apologia, capítulo 32:2, ele diz que Jesus é nosso mestre e o intérprete das profecias. Jesus é nosso mestre e intérprete das profecias. Quem entender as Escrituras, entende através de Jesus. Né? Jesus vinha pregando o reino de Deus e arrependimento. Essa foi a pregação da igreja primitiva. A doutrina de Jesus, de acordo com João 7 e 14 até 18, a doutrina de Jesus vinha do Pai. O
a minha doutrina não veio de mim mesmo, mas vem do Pai que me concedeu. E se vocês pegarem o livro de Mateus, vocês vão encontrar uma coisa curiosa no Mateus. Mateus é tido como um livro em que tem as logias de Jesus, os discursos de Jesus. Nenhum dos outros evangelhos vocês vão encontrar isso. No Evangelho de Mateus é separado 5 grandes pregações, sermões de Jesus. É claro que possivelmente não foi um sermão feito de uma vez só, sermões feitos de uma vez só, cada um deles. Mas são 5 sermões. E foi chamado por Pápias, um dos pais da igreja, de 130 mais ou menos, é chamado de logia quiriaca. Logia quiriaca significa o quê? Discursos do Senhor, ensinamentos do Senhor, sermões do Senhor. Né? Só em Mateus a gente encontra isso. O primeiro sermão dos grandes, os 5 grandes, é o sermão do monte, Mateus 5 até o 7. Segundo, a obra e conduta dos discípulos, Mateus 9, 35 até o capítulo 11 e 1. Terceiro sermão, reino dos céus, Mateus 13, todinho fala sobre isso, tanto é que tem as parábolas. O quarto sermão, questões eclesiásticas, vai do capítulo 18 até o capítulo 19, versículo 2. E por fim, o último sermão em Mateus é o pequeno Apocalipse, que é Mateus 24, 1 até o capítulo 26, versículo 2. As pregações de Jesus eram muito simples, gente. Muito simples. Jesus olhava para o trigo e formava uma pregação. Para o joio, para os lírios do campo, olhava para os pássaros, Jesus entendia o que era o sal e já fazia uma pregação. Ele não fez um curso de teologia com os mestres da religião da sua época. Ele não fez um curso formado, ele não tinha um anel de doutor, ele não era ministro, ele não foi comissionado a mestre, a nada disso, a líder religioso. Não, ele era um cara como nós. Outro grande exemplo de Jesus, quando você fala assim, eu não sou pastor, eu não sou obreiro, eu sou uma simples mulher, uma serva de Deus, aqui vou ficar no meu cantinho. Um exemplo de Jesus, que ele era um camarada que estava lá no meio, que iniciou seu ministério de mestre, sim, mas ele era um camarada que estava no meio do povão, e do meio do povão ele saiu para pregar o evangelho do reino de Deus. E ele falava, uma coisa interessante que Jesus falava, que a comida que ele tinha era fazer a vontade do Pai, que é a sua obra. A obra de Deus era crer no Filho. E fazer a vontade de Deus era ver o Filho, isso aí está em João 6, 35, 39. Ver o Filho, crer nele e ter a vida. Ver, crer e ter. Isso tudo nele mesmo. O ensinamento de servidor, essas coisas são coisas muito simples, mas que Jesus pregava em um sentido forte. Para terminar, a última exposição é a oposição, o último ano de Jesus, que foi a oposição dele. Né? Aquele texto que eu falei para vocês em João 11, 45 até o 53, do jantar em Betânia, naquele trecho ali, por ali, depois, nos versículos depois, vocês vão ver o Sinédrio se reunindo. Sabe por quê? O Sinédrio ele se reúne para querer matar Jesus, prender e matar. Por quê? Porque nesse último momento, naquele exato momento, naquele tempo, Jesus ressuscitou Lázaro. E teve muita gente, mas muita gente, tanta gente que os líderes judaicos da época ficaram preocupados. Esse Jesus está angariando, está chamando muita gente para ele, muita atenção para ele. Ele agora sim, antes surgiu um fariseuzinho ali, um grupo de fariseu aqui, um grupo de saduceu, um herodiano ali, um escriba aqui, mas eram grupos separados. Vocês vão encontrar isso. Até esse momento, João 11, né? Vocês vão ver isso. Eles são grupos separados. Mas quando chega nesse momento, quando o povo realmente começa a dar um crédito diferente, porque ali a Escritura dá a entender que Jesus começou a ser acreditado num nível bem maior e melhor do que os próprios líderes da sua época. Por isso que eles ficaram com medo. Com medo por si, com medo pela nação e por outras coisas. E nesse momento, eles, que nem Salmo 2 e 2 fala, né, que os príncipes se juntaram, mancomunaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles começaram a formar uma ideia. Dois pontos eu preciso trazer aqui para vocês. Aí eu já vou saltando. Primeiro ponto. Jesus podia coexistir ou existir ao mesmo tempo do que a religião daquela época? Vocês acham que podia? Jesus podia, com a sua pregação sobre o reino de Deus, existir
com os mesmos líderes hipócritas que existiam naquela época? Podia? Hein? Vocês já leram Mateus 23? Se Jesus era um filho meio grosso, né? Podia ser aparentemente meio grosso. Se vocês leem Mateus 23, vocês vão falar assim: se esse aí fosse ovelha da minha igreja, meu pastor já tinha quebrado as perninhas dessa ovelhinha, as 4 perninhas dessa ovelhinha. Tinha arrepiado ela, porque é impossível. Ele chama os líderes e doutores da lei, os líderes religiosos daquela época, ele chama de hipócritas, raça de víboras. Raça de víboras, hipócritas. Vocês comem o mosquito e engolem o camelo. Que isso? Que crentinho é esse que se levanta falando uma coisa dessa? Né? Uma coisa interessante é que Jesus não, como eu falei, ele não mentia, não travava a língua. Se era para falar a verdade, ele falava. Ele era a verdade. Outro exemplo para nós, não de rebeldia, um exemplo de falar a verdade, de agir em conformidade com o reino de Deus. Para eles, em João capítulo 11, versículos 47 e 48, eles decidiram que não. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos, porquanto este homem faz muitos sinais? 48. Se o deixamos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão em nosso lugar na nação. Eles estavam com medo de perder o lugar deles. Então não, eles entenderam que não, Jesus não pode coexistir com a nossa religião. O nosso sistema religioso não pode coexistir. Eu vou ser um pouco ousado e abusado e fazer uma pergunta para vocês. O Jesus bíblico, as doutrinas do Jesus bíblico, que está na Bíblia, podem coexistir com o sistema religioso cristão, evangélico, assembleiano, presbiteriano, batista de hoje? Pode existir? Pode coexistir? Vocês acham mesmo que o Jesus das Escrituras é o mesmo Jesus pregado nas igrejas? Em muitos momentos, sim. Com certeza. Senão a gente estaria perdido. Mas, em um sentido geral, será que é? O Jesus da Bíblia é o Jesus que aparece nas pregações da televisão? Nas igrejas, mega igrejas que aparecem hoje? Né? Será que é? É a mesma confrontação, gente. Se nós deixarmos esse Jesus da Bíblia, ser expoência, ser acreditado, que vocês, que o povo, que a igreja conheça mais esse Jesus da Bíblia, e nós estamos perdidos, os líderes estão perdidos. Alguns líderes corruptos estão perdidos. Alguns falsos profetas, falsos cristos estão perdidos. Eles decidiram que não. E, versículo 49, Caifás, existia uma dobradinha entre Caifás e Anás. Anás era sogro de Caifás. E ambos revezavam o sumo sacerdócio. Isso não era permitido, mas eles davam essa escapadela aí. Que era o sumo sacerdote daquela época, naquele ano. Esse aqui é o detalhe. Lhes disse: vós nada sabeis, nem considereis que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Gente, isso aqui é uma profecia. Convém que um homem morra por toda a nação e que a nação não pereça por causa dele. Entenderam a profecia aqui? Convém que um homem pague pelos pecados de todos. E a explicação da profecia está nos versículos seguintes. 51. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Profecia. Então, esse é um dos primeiros pontos. O segundo ponto e o final é que quem se levantou contra Jesus tinha em si um sistema de formalismo. Sabe, aquele formalismo de todo dia, aquele ritual, todo dia fazendo a mesma coisa. Eles tinham um cerimonialismo também, né? Eles viviam de cerimônias, de rituais, de métodos, metodistas, essas coisas todas. Absurdos, coisa terrível. E Jesus não podia coexistir com essa gente, de jeito
a gente vê que o ódio dessas pessoas, eles foram fundamental para o sucesso da obra de Jesus Cristo. O último versículo que eu vou ler encontra-se em 18 de João, versículo 37, que diz assim, o versículo que nós voltamos a ler, já mencionado. Para isso nasci, para isso vim ao mundo. Mesmo o sofrimento de Jesus o trabalho de Jesus durante o seu ministério e o sofrimento dele no final do seu ministério eram provas do seu sucesso. Eram provas de que Jesus havia conseguido o seu objetivo, o seu real objetivo. Espero que vocês tenham tido algum proveito com essa palestra de hoje. E voltando a dizer, gente, persiste em conhecer Jesus. Não fique na mesmice desse conhecimento fraco, falho, religioso. Tá? Persiste em conhecer Jesus. Saia da mesmice, estude as Escrituras, estude a Bíblia. Não viva só de pregação, não viva só de ensinamento. Pelo amor de Deus, também não viva de televisão, isso é nojo. Não viva do que apresenta na televisão. Estudem as Escrituras. Está aí na mão de vocês. A Bíblia está na mão de vocês. Amém? Amém.